Vamos nos colocar de pé. Abrirem Lucas 10, do 38 a 41. Estamos na sexta mulher da série Mulheres da Bíblia. Hoje vamos falar de Marta. Para quem não viu as outras mulheres, tem lá no YouTube da igreja uma playlist chamada Mulheres da Bíblia. Você clica lá, vão ter todas. Inclusive esta que vai para lá. Amém? Jesus e os discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Prestem atenção, ela estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Até aqui. Podem se assentar. Eu falo que quanto mais Deus precisa trabalhar na vida da pessoa, mais tarefa Ele dá na igreja para essa pessoa fazer. Aí quando você vê a pessoa no louvor, na pregação, na escola, no ministério infantil, em tudo, é porque a pessoa precisa muito ser trabalhada. Não é que ela é maravilhosa, não. É que ela precisa muito, entendeu? Eu falava assim, eu tinha preconceito com série. Eu gosto muito da pastora Thalita. Primeiro porque ela tem uma história de vida parecida com a minha e ela tem o mesmo temperamento que eu. Então, muitas coisas que ela fala vêm direto ao meu coração. E ela fez uma série. E eu fiz assim, ó. Ai, não gosto de série. Sabe, negócio de restringir Deus falando agora só em mulher? Não gosto. E não assisti nenhuma pregação. Aí Deus falou assim, traz uma série. Eu falei, eu não gosto de série. Série? Que série? Mulheres da Bíblia. Eu falei, aquela que eu não quis assistir da pastora Thalita. O senhor já fez isso com a pastora Thalita e eu já julguei ela. Agora eu vou fazer aquilo que eu mesmo julgo? Não quero fazer a série, não quero fazer a série, não quero fazer a série. Aí eu ganhei um livro que chama Mulheres da Bíblia. Aí todo mundo me mandava a pregação de uma das mulheres da Bíblia, aquela pastora Thalita. Eu assisti todas, porque as pessoas me mandaram. E a pessoa perguntava assim, assistiu, Mário? Eu falava, nossa, eu vou ter que assistir. Eu vou ter que assistir para comentar com a pessoa, porque senão a pessoa vai achar que eu estou com problema com ela e não com a série. Assisti. E estou eu aqui fazendo a série. Na mulher passada, que foi Dorcas, eu já tinha preparado a pregação. A gente prepara a pregação com muita antecedência, né? E você começa a estudar, por exemplo, Deus me deu que era Dorcas, e eu comecei a estudar o contexto histórico de Dorcas e tudo. Então, você fica ali convivendo com aquela história muito tempo até sentar e escrever a pregação e trazer para vocês. E eu tive todo esse contato. Aí chegou aqui, a pastora Rosa e o pastor Alcino foram entregar um recado para minha mãe para passar para a igreja. E aí a minha mãe veio e falou para mim, ó, passa para a igreja assim, assim, assim. Eu falei, tá na pregação. Aí eu fiquei maravilhada. Falei, gente, eu escrevi a pregação, a série. Eu escrevi. E Deus deu o recado para entregar que está na série que eu preparei. Aí eu percebi que Deus, eu não consigo restringir Deus em nada. Porque Ele usa o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Se você preparar a palavra há 1 ano e for pregar daqui 1 ano, Ele vai falar diferente e o que precisa para aquele contexto. Não fosse assim, a Bíblia não era mais atual como o Jornal de Amanhã. Como disse, acho que Billy Graham que disse isso, eu li essa semana. A Bíblia é um livro mais atual do que o Jornal de Amanhã. E é. Inclusive, o Jornal de Amanhã não contém Apocalipse, e na Bíblia contém. Então, é bem mais à frente. Então, a gente não consegue restringir Deus. Esse foi meu primeiro choque com a série Mulheres. Depois, todo mundo sabe aqui, né, do meu histórico de vício no trabalho, que primeiro eu resisti com Deus que eu não tinha vício, não, que quem que tem vício em trabalho? Ninguém é esperto o suficiente para ter vício em trabalho, exceto eu. Aí Deus teve que provar para mim mesma que eu mesma tinha vício. Aí eu vou pregar sobre quem? Sobre Marta. Eu falei,
Será que não seria melhor uma pessoa que não teve essa dificuldade? Deus. Mas como ele faz o Dani pregar aqui sobre dons espirituais, sobre viver no sobrenatural, uma pessoa que era praticamente cética, quando chegou uns anos atrás, aí Deus vai pregar sobre amor, é paulada. Vai pregar sobre viver no limite, além do limite, no sobrenatural. Eu dou risada, porque a gente conversa há muitos anos. E não é uma área que o Dani domine. Assim como eu não domino as áreas que Deus me manda pregar. Porque não é dele. Não é meu, é dele. A pastora Helena Tanuri, ela é uma pastora reconhecida. E quando a filha dela desviou, e desviou legal, de rasgar a folha da Bíblia, né, no YouTube. Porque ela não fez isso em casa, ela fez no YouTube. Aí você pensa, um pastor vê a filha que criou desde neném na igreja rasgando folha de Bíblia no YouTube. Né, fora as outras condutas de vida dela que não vem ao caso. Ela foi lá, ajoelhou com Deus e fez assim, Deus, deixa eu te explicar. Eu não sou mais digna de levar a palavra. Porque o senhor escreveu um versículo aqui na Bíblia que fala que aquele que não der conta da sua casa não pode fazer nada. E eu não posso ser pastora, porque olha a minha casa. Deus falou, você vai pregar, porque nunca foi você. Sempre fui eu. Então você vai pregar falando, eu não posso dar nada para vocês, que a minha própria casa está destruída. Mas eu vou pregar sobre como levantar lares, porque foi isso que Deus deu. Como erguer famílias. E, gente, trabalhar com Deus é isso o tempo todo. Ele vai te testar na sua dificuldade, porque no que você é bom, ele já te deu o dom e o talento. Mas na sua dificuldade vai te fazer ficar dependente dele. Porque desde o princípio do mundo, Deus quer comunhão e a gente quer o padrão para andar sozinho. Deus, só me ensina, só fala que eu sigo aqui bem. E Deus não quer isso. Ele quer o passo a passo. Então, se Deus te mandar fazer um negócio que você não domina, faça. É para você depender dele. Não acontece nas melhores famílias. Então, essa história de Marta é bem conhecida, mas eu enxergo ela de um outro modo. E eu acho que eu assisti todas as pregações de Marta, ou quase, que tem na internet, e nenhuma deu essa visão que eu vou dar para vocês. Marta era a responsável por receber. Porque fala na casa de Marta, não falou na casa de Lázaro, que morava com ela, na casa da Maria, que morava com ela. Não, ela era a anfitriã principal da casa. Então, era a responsabilidade dela receber bem. Você imagina eu falar, gente, marquei com Jesus Cristo amanhã na casa de vocês. Coisa que nunca limpou na vida, vai limpar amanhã. Hoje vocês não dormem, porque vão faxinar tudo. Até as frestas, porque e se Jesus passar por aqui? E se Jesus passar por aqui? Então, imagina, ela saber que Jesus viria à casa dela. Ela queria que tudo saísse perfeito. Ela queria dar algo à altura de Cristo. Então, ela tinha uma responsabilidade muito grande. Só que, enquanto Jesus falava e Maria escutava, Marta ficou com todo o serviço. Quando Jesus orienta Marta, ele não está dizendo, Marta, você está errada. Ele não falou, você está errada. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que fazer isso aqui. Ele disse, a Maria ficou com a melhor parte. Porque a nossa vida não é composta de uma parte só. A gente tem as obrigações e a gente, os ritos. Né? Eu oro muito em casa e jejuo, então eu não preciso ir para a igreja. Não, você precisa, você não está dispensado. É um todo. E você não pode fazer só uma parte. Eu só vou para a igreja, eu participo de todos os ritos, mas eu não pego nem na Bíblia quando eu chego em casa. Eu não oro, eu não jejuo. Você não está fazendo o todo, você está fazendo uma parte. E dessa parte, Maria escolheu a melhor, que era ouvir a Cristo. E tem um detalhe aqui que ele fala. Marta, Marta, você está agitada, no 41, e preocupada com muitas coisas. Agitada e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. O que ele está dizendo aqui? Apenas uma é necessário ser feita? Não. Nós temos que ter uma preocupação. É isso que Jesus está fazendo. Não é, você só vai fazer uma coisa, ficar sentada aqui, só ouvindo eu falar, e ninguém vai almoçar hoje, porque só estão ouvindo eu falar. Ele está dizendo, só uma coisa a gente tem que se preocupar. É ouvir a voz de Deus.
Porque se a gente não tiver esta preocupação, a gente vai sair fazendo, mas vai sair fazendo errado. Vai sair fazendo a coisa errada, na hora errada, do jeito errado, e não vai atingir os resultados que são necessários. A Bíblia jamais se contradiz. Então, Jesus não poderia estar repreendendo Marta a respeito do trabalho, sendo que ele fala, na própria palavra, repreendendo os preguiçosos e os que sentem muito sono. Provérbios 6, 6, 11. Preguiçoso. Aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão. Preparam-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, a própria palavra fala sobre o preguiçoso. Então, não é para a gente ficar de braço cruzado. E Jesus não estava falando aquilo. Agora, não adianta sair fazendo sem o direcionamento de Deus. Servir no dicionário. Trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia. Encarregar-se do funcionamento ou da atividade. Então, servir é fazer o quê? O que é necessário. Seja na sua casa, seja na sua família, seja nos seus vizinhos, seja aqui na igreja. Eu falo que a gente está aqui para servir. Estava conversando com o Dani no dia da faxina. É para servir subindo aqui e louvando? A gente sobe e louva. É para servir subindo aqui e pregando? A gente sobe e prega. É para servir aqui faxinando? A gente serve faxinando. O que muda? A roupa. Que eu não vim com essa roupa no dia da faxina. Nem maquiada eu estava. A gente tem que mudar a roupa. Mas servir é servir e tem a mesma importância. Só que algumas atividades têm maior responsabilidade. Aquele a quem eu muito der, muito eu vou requerer. Por quê? Um membro que não tem acesso ao microfone aqui em cima tem um impacto na igreja. Uma pessoa que sobe aqui tem um impacto maior. Então, a responsabilidade é maior. Um membro pode falar alguma coisa e dar um dano pequenininho. Alguém que sobe aqui e falar uma coisa errada dá um dano muito maior. Então, a gente tem uma maior responsabilidade quando tem mais voz. Mas o valor do serviço é o mesmo. A gente não pode se sentir menosprezado porque está na portaria, porque está na faxina, porque está na pregação, porque está no louvor, porque no louvor faz a segunda voz, porque faz a primeira, porque Tatiane não está, que fez cirurgia. Faz falta. Faz muita falta. A Tati é a mais importante? Não, porque se tiver a Tati e não tiver o Tiago, também vai fazer falta. Se tiver a Tati, o Tiago e não tiver o Daniel, vai fazer falta. Todos fazem falta. Quando falta alguém na portaria, faz muita falta. Quando falta uma professora, faz muita falta. E quando falta um membro, faz muita falta. Por quê? Porque é parte do corpo. Hoje, tem bastante gente que faltou. Faz falta. A gente olha os lugares vazios e fica triste. Seja lá por bom motivo que eles faltaram, por mau motivo, por motivo justificado, injustificado, isso não vem ao caso, eles vão prestar conta para Deus. Mas a gente que está aqui faz falta. Domingo que vem eu não estou, espero que eu faça falta. Cada um que falta, faz falta. Porque nós somos um corpo. Escolhe no seu corpo algo para eu poder cortar. Você quer que eu corte a cabeça, seu braço, a sua mão, a sua perna? O que você escolhe para cortar? Faz falta a perninha, não faz? Mateus se estabacou com a perninha dele. Faz falta, gente. Gálatas 5, 13 e 14. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Aqui já está claro que amor não é sentimento. Porque se fosse sentimento, ia ter que estar suscetível a você sentir. Mas é mandamento. Alguém tem a opção de não cumprir um mandamento?
olha, você passou o sinal vermelho com o seu carro, então eu vou te multar. Mas eu não estava sentindo de parar. É porque eu achei que ia ser assaltado, no momento eu não senti e eu fui. O guarda vai falar, legal, a multa você paga, vai chegar na sua casa. Porque não é sentimento, é mandamento. Então, o que está falando, amar é decisão, decida fazer a coisa certa. O seu impulso vai ser fazer a coisa errada. Mas a decisão tem que ser correta. Eu encontrei 3 lições que podemos aprender aqui com Marta. A primeira, Marta não estava errada em servir, porque servir é uma parte do que nós precisamos, mas não é a única. Marta estava errada em colocar em primeiro lugar, como preocupação, o serviço e não a comunhão. Não adianta. O Dani, quem não assistiu a pregação do Daniel na quarta-feira, assistam, porque foi muito boa. O português, ele nos limita a falar algumas coisas. Então, tem coisas que não tem como explicar. Tem que viver. A maternidade é uma delas. A gente começa a falar para a pessoa que não tem filho, como é a maternidade, a pessoa não sabe se você está falando, não pula, que a água está fria, ou se você está tentando encorajar. A pessoa fica um pouco confusa, que ela fala assim, não, eu estou em dúvida se eu tenho filho ou não, porque tenho muitas preocupações. Você fala, não, tenha filho, é maravilhoso. Você não vai dormir à noite, você não vai isso. Aí a gente começa a falar. A pessoa fica assim, eu estava em dúvida, agora eu tenho certeza que eu não quero. Aí a gente termina, não, mas é mandamento de Deus, família é projeto de Deus. Fala, nossa, mas que projeto ruim. Mas é que não tem como explicar. Você vai passar com tudo isso, mas você tem uma coisa que vem junto com o kit, como diz a minha mãe. Não é peso, é amor. Você decide em ser mãe, você decide cuidar da criança, e você decide ter a responsabilidade de fazer uma pessoa decente para este mundo e para Deus. Eu vou educar meu filho para que ele seja diferença neste mundo e nessa geração. Ah, os filhos são do mundo, não são coisa nenhuma do mundo. Os filhos são do Senhor para fazer diferença nesse mundo. Mas você não consegue explicar isso. Deus é outra coisa que você não consegue explicar. Porque quando você começa, fala assim, você vai ter um plano? Rasga ele. Não vai dar certo esse plano, porque o seu plano não é o de Deus. É o de Deus que não frustra e não o seu. E a gente não consegue se alinhar com Deus. É a vontade dele ou a nossa. Não tem um compartilhado. Sabe? Deus, vamos fazer assim? Você anda 50 até aqui e eu ando 50 até... Não tem. Você anda tudo na direção que ele quer. E geralmente é a direção contrária. Mas é maravilhoso. Hoje eu estava conversando de manhã com o Tiago e a gente estava definindo por que a gente é crente. A gente fica, às vezes, pensando em umas coisas dessas. Aí o Tiago falou assim, eu sou crente porque eu não dou conta de mim. Assim, eu não consigo lidar comigo. Que eu sozinho sou um desastre. Então, eu preciso de Deus para tomar conta de mim. Não é nem para ajudar os outros. Ah, eu preciso de Deus. Não, eu preciso por causa de mim. Tem um meme na internet que o ursinho quebra tudo. Fala, por que eu sou crente? Aí tá lá o panda quebrando tudo. Porque quando não tem Deus, faz isso. E é. Mesmo os bonzinhos são maus. Porque não há ninguém bom sem Deus. Então, a gente precisa colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Não adianta você sair e fazer, mas eu sirvo, eu prego, eu faço isso. Mas e a voz de Deus, você ouve? Porque senão a gente ora por quem não é para orar. A gente deixa de orar por quem é para orar. A gente pede cura, quando não é isso que Deus está dizendo. A gente ora para voltar ao casamento que Deus não estava na aliança. A gente pede para dar filhos para quem não vai conseguir saber cuidar do filho e depois a gente vê. A gente erra porque a gente não sabe pedir. A palavra fala isso. E não conhece as escrituras. Teve um rei que pediu mais 15 anos. Ele fez, nesses 15 anos, o pior rei que Israel teve, o filho dele. Era melhor Deus não ter dado os 15 anos. O povo teria sofrido menos. Então, não adianta sair fazendo sem orar. A gente tem que ter direcionamento de Deus. Deus, parece bom. Uma vez eu estava conversando com o Tiago, e eu falei, eu queria ter dinheiro. Olha, eu já ia ajudar isso no irmão, já ia ajudar aquilo. Na hora, quando eu citei um problema de um irmão que eu queria ajudar com dinheiro, Deus falou assim, não é para pôr a mão.
Sou eu trabalhando na vida dele. A borboleta, ela fica num casulo. Se você cortar o casulo, ela nunca mais voa. Porque a força e a dor que ela precisa para romper o casulo é o que fortalece as articulações das asinhas para que ela voe. Aí você fica com dó do sofrimento da borboleta, corta e ela nunca voa. Vem o primeiro predador e come. Assim é a gente com Deus. Se a gente abortar o tratamento de Deus, que dói, eu não estou falando que não dói, não. Dói, mas vale a pena. Você não sabe nem se defender. A primeira coisa que acontecer, você morre, mas morre espiritualmente. Então a gente não pode abortar as correções de Deus. A gente não pode abortar o trabalho de Deus na nossa vida. Ah, mas dói. Dói. Algumas pessoas me viram aqui orando numa fase terrível da minha vida e eu vim para Deus e falei, eu não aguento mais. Eu só vou chorar. E Deus falou, pode chorar. Deus falou assim para mim. Pode chorar. Não vou te tirar. Você precisa passar por isso. E eu não vou antecipar o processo. Você vai passar. E vai. Eu não aguento. Aguenta. Fui eu que te fiz. Eu sei o que você aguenta. Aí eu parei de discutir, né? Porque eu vou discutir. Não dá, né? Esse argumento não tem discussão. A segunda lição. Jesus não pediu para Marta ser igual a Maria. Ele não falou, Marta, faz igual a Maria. Seja igual a ela. Mas, porque elas tinham temperamentos muito diferentes. Eu arrisco a dizer que Maria era fleumática e a Marta era colérica. Se você ler outras passagens, Marta e Maria, a Maria está sempre sentada. Ela ficava tão sentada e tão quieta que quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, a Marta saiu correndo ao encontro de Jesus. Ninguém se mexeu. Aí a Marta veio, cochichou no ouvido da Maria e falou assim, Jesus está te chamando. A Maria levantou e saiu. Foi todo mundo atrás dela. Porque a Maria levantou e saiu correndo. Alguma coisa tinha acontecido. Ela estava sempre sentada. Então, era o temperamento dela. Jesus não falou, Marta, seja tranquila e calma. Por quê? Porque Deus não quer a gente cópia. O temperamento que Deus deu para você é para cumprir o propósito que Ele tem para você nessa terra. As qualidades vão te ajudar a chegar lá. E os defeitos vão te ajudar a ficar dependente de Deus. Não é para você ser igual ao do lado. A régua não é igual para o do lado. Ah, mas o do lado Deus pediu isso e aquilo. E para mim Deus pediu mais 10 coisas. Por que pediu 4 para ele e 10 para mim? Porque você precisa parar 10. Ele precisa parar 4. Nós não vamos para o mesmo lugar em propósito. O nosso ponto de encontro vai ser o céu. Mas nem lá nós vamos morar na mesma casa. Diz o Marcos que vai morar vizinho da tia Dete, mas nós não sabemos. Diz ele que vai, mas nós não sabemos se é na rua do lado, da frente, como é que é. Se Deus vai dar a graça de um morar no andar de baixo e o outro no andar de cima. Nós não sabemos. Mas não é igual. Cada um tem um propósito, cada um tem um jeito. Então, Jesus falou para ela, a comunhão é igual para todos. Teve uma época que eu falava para Deus, Deus, eu acho que para mim o Senhor não tem a leitura da Bíblia, porque eu leio e não entendo nada. Mas eu não achei um argumento bíblico para embasar isso. Aí eu falei, então vamos assim, vamos ler, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse, que eu vou provar para o Senhor que eu não vou entender nada. Um belo dia eu estava entendendo a Bíblia. Eu falei, gente, não é que Deus tinha razão. É para todo mundo. Então, se você não entenda, só leia todo dia. E é o que eu falei para as crianças hoje. A Bíblia é um livro contínuo. Você leu de Gênesis e Apocalipse, acabou, volta. Você leu de Gênesis e Apocalipse, acabou, volta. Vou fazer um teste com vocês. Como Deus criou os animais? Essa foi demais, porque eu ensino Gênesis, gente, desde os 12 anos de idade, eu estou com 40. Se tem um versículo que eu li, um capítulo que eu li, foi Gênesis, a criação do mundo. Como Deus criou os animais? Igual o quê? Quem mais? Pois eu, bem maravilhosa, respondi assim, pela fala? Não. Não foi? Foi pela terra? O povo está com... Gente, eu vou provar. Abre Gênesis 2,19 para nem falar que a minha está diferente aqui. A gente não aprendeu Gênesis 2,19. O que a gente está achando que está dispensado de ler a Bíblia? Não está, gente. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais, ele formou da onde? Da terra. Não foi da fala, foi da terra.
Dá para parar de ler a Bíblia? A gente não conseguiu nem aprender até Gênesis 2,19, que dirá a parte que está mais para o meio. Tem que ler todo dia. Pode falar. É. Não, mas eu falei convicta. Foi pela fala. Deus disse, haja e ouve todos os animais. Mas não, ele fez isso com o céu, até, mas com os animais não. Ou seja, volta lá em Gênesis e continua lendo que você não aprendeu nada. Eu falei isso para mim. Falei, gente, não aprendi nada. 1 Pedro 4:10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então, primeiro, cada um tem um dom diferente. Esse dom é para ser usado para você? É para ser usado para os outros. Você vai ter dom de cura, vai estar doente, vai orar pelos outros, vai ver ser curado e não será. Você vai orar pelos outros com dificuldade financeira, Deus vai mover no dia seguinte e você está sem as contas para pagar. O carro do outro vai parar de funcionar, você vai orar, o outro vai trocar de carro e você não. Porque o dom que a gente tem não é para a gente, senão a gente jamais viveria em comunhão entre os irmãos. Como dizia minha avó, porque nós somos cheios de querer ser. Então, se eu preciso de cura, eu vou ter que orar com a Cidinha, com a Rosa, que delas tem dom de cura também, e aí eu vou lá. Porque eu tenho, mas não, eu posso até orar por mim. Deus pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. Eu, mesmo sem orar, ele pode me curar. Me curou do câncer e eu nem orei porque eu não sabia. Ele pode, qualquer coisa. Mas os dons são para servir, não são para ficar sentados. É para servir, para multiplicar, para retribuir. É para o reino. Terceira lição, e na minha opinião, mais importante. Devemos ter um coração ensinável. O que é ter o coração ensinável? É ter a capacidade de aceitar uma correção independente da fonte. Ou seja, independente de quem venha. A Marta aceitou a correção, mas era o próprio Jesus Cristo. Bom, primeiro, para o próprio Jesus Cristo ou o Espírito Santo falar com você, você tem que estar ligado. Você está nesse nível? Porque eu nasci na igreja. E passei muitos anos dependendo de profeta para saber qualquer coisa na minha vida. Eu falava para minha mãe, eu estou precisando aqui, ora lá para mim. Mãe, o que eu faço? Porque eu não tinha comunhão suficiente com Deus para ouvir Ele falar. Deus pode falar, mas você não vai ouvir. Porque são muitas vozes na nossa cabeça. Tem o Espírito Santo, tem a nossa própria vontade, tem o Satanás, que faz um frila na nossa cabeça. Que vozes você está ouvindo na sua cabeça para discernir qual é a do Espírito Santo de Deus? Você precisa estar em comunhão. Enquanto você não chegar nesse nível, você gemendo ou chorando, Deus vai usar pessoas para falar com você. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, vocês me negaram comida, me negaram água. Jesus, nós nunca fizemos isso. Fizeram quando não fizeram para o outro. Minha mãe já teve gente falando com ela que sumiu. A pessoa deu o recado e sumiu. Nós, quando fomos no templo novo da igreja, cruzamos com um cara com um cachorro, né, Eliseu? Ele falou com nós, falou que a igreja era lá, deu um monte de profecia que nós ficamos assim. Aí, quando olhamos, cadê? Ele desapareceu. Deus não vai falar com a gente do jeito que a gente pensa, usando o que a gente pensa. Deus é assim, se o irmão vier pulando no pé direito e der um rodopio na hora que chegar no meio e falar, eis que te digo, é o Senhor. A gente faz isso, mas a gente faz isso quando a gente é imaturo espiritualmente. Por quê? Porque você não tem garantias que é Deus ou que é o irmão. Então Deus tem que usar outras pessoas para falar com você, mas não precisa ser só profeta. Pode ser o pastor, pode ser seu amigo. O versículo que a palavra fala sobre o ferro afia o ferro é que um irmão ajuda o outro. Assim como o ferro ensina,
Um irmão ensina o outro, assim como o ferro afia o ferro. Você não precisa de outra ferramenta para afiar o ferro. O próprio ferro afia. Você não precisa de um pastor, de um profeta, de um semideus, de um qualquer coisa que você queira para falar com você. O seu irmão pode falar com você. É um desserviço achar que não tem nada em vocês que Deus possa falar comigo. Um ímpio pode falar com você. Uma pessoa que você não dá valor pode falar com você. O que essa pessoa tem para me oferecer? O que a mula tinha para oferecer? Não tinha nada. Ela estava apanhando, coitada. E ela estava vendo mais do que balão. Então, por que a gente quer que as coisas venham da liderança? Aí a liderança fala, a liderança está errada, você não quer ser corrigido. Esse é o problema. Essa é a questão. Então, ninguém, o próprio Deus pode vir e você vai fazer o quê? Crucificar. Que foi o que a gente já fez, né? Jesus Cristo foi crucificado. Eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Por quê? Porque eles sabiam demais. Jesus veio do jeito errado. Ele veio pobre, era para ter vindo rico. Fosse rico, a gente já tinha acreditado nele. Mas agora veio errado, nós falamos, venha rico. E estava escrito, Isaías falou que vinha no jumentinho. Mas não veio do jeito e a gente faz isso. Tiago Nigro, que é um cara financeiro bem famoso, ele falou que ele leu a Bíblia, ele quis procurar por Cristo, porque ele começou a ler Salomão para entender os princípios da riqueza. E aí ele falou, tá bom, Deus, se você existe mesmo, vamos aqui dentro dos seus princípios. Você vai falar ou fazer... Ele combinou lá o que Deus ia fazer. No 7º dia. Chegou o 7º dia, Deus não fez nada. Deus fez no 8º. Só que era inegável que era Deus. Aí ele falou, Deus, eu tinha pedido no 7º para o senhor se provar. O senhor fez no 8º. Aí Deus falou para ele, eu não obedeço ordens. Eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Deus não precisa entrar no nosso quadradinho para poder se provar. Deus se prova o tempo inteiro. Dá mais trabalho provar que Deus não existe do que aceitar a existência dele. Eu não acredito em Jesus Cristo. As pirâmides foram feitas quando? Não sei quantos anos antes de Cristo. Antes de quem? Ele é uma referência. Fala qualquer pessoa humana que é uma referência de marco histórico do que aconteceu antes da vinda e depois da vinda. Não tem. Não tem. Provérbios 15, 32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. 2 Timóteo 4, 1, 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Repreenda, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O que ele está falando para Timóteo, Paulo? Você vai corrigir. E elas não vão querer ouvir. Elas vão falar, a liderança dessa igreja, pelo amor de Deus. Aquele irmão, nossa, precisa se converter. E sai. Deus não mandou você sair. Deus mandou você ficar. Paulo fala, por que vocês se ressentem tanto de quando fala mal de vocês? Vocês são bem piores do que o que eles estão falando. Davi, quando ele foi caluniado, falaram que ele matou a família de Saul inteiro para pegar o poder.
Os guardas dele sabiam que era verdade, que era mentira, tinham acompanhado ele. Ele falou, Davi, é mentira o que ele está falando, ele está te caluniando, vamos matar, porque era assim. Davi veio assim, não se atrevam. Quem sabe, Deus vendo que eu estou sendo injustiçado, vem e me justifica e me defende. A nossa arrogância está tão grande que a gente se ofende profundamente quando alguém fala que a gente não está fazendo certo. Porque a gente está idolatrando a nós mesmos. Ai, como eu sou bom. Ai, como eu sou. Imagina, minha intenção foi as melhores, a pessoa que entendeu errado. Ai. A gente não está com essa bola toda. A gente precisa ser corrigido. Porque senão a gente vai para o caminho errado. E vai chegar lá em cima e falar, Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei em teu nome, e Deus vai falar, eu não te conheço. Marta, faltou 2 versículos da Marta. Provérbios 27, 5, 6. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas, quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem não quer o seu bem, não vai te afrontar. Não vai te confrontar. Não vai. Se você estiver no caminho errado, vai deixar. Porque ele sabe onde é que vai dar. Sabe aquela amiga que tá horrorosa? E ela fala, e aí, tô bem? Nossa, tá linda. Mulher é ótima para fazer isso. Deus falou que ela ia ser inimiga da serpente, mas às vezes a própria mulher é a serpente. Amiga, o que você acha do cabelo? O cabelo tá assim. Não, tá maravilhosa. E essa maquiagem tá parecendo um panda. Ai, amiga, tá... Nossa, super realçou. Isso é amigo? Fala, amiga, pelo amor de Deus, lava esse cabelo, vamos fazer uma escova, vamos trocar. Tá horrível essa maquiagem, pelo amor de Deus. Eu não ando com gente feia, então você vai precisar ficar bonita. Eu falo direto isso para meus amigos, falo, não vai assim não, que eu não gosto de andar com gente feia. Eu falo para todos os meus amigos, eu não gosto de andar com gente feia e pobre, então nós vamos ter que tudo enriquecer e ficar bonito. Eu oro para todos meus amigos, falo, Deus, prosperidade, prosperidade, prosperidade para meus amigos. Eu quero andar com gente rica, então vai ter que todos meus amigos ficar ricos. Não chegaram nesse nível ainda, mas eu creio que nós vamos chegar. Até porque se eles ficarem ricos, eu já vou ter dificuldade de andar com eles, que eu tenho que ficar também. Então, é isso. A gente tem que querer o melhor para os nossos amigos. Provérbios 27, 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Você vai aprender só com a liderança? Quem que vai te ensinar? Quem está no dia a dia, quem está do seu lado. Vamos colocar aqui no louvor. Minha mãe não está em nenhum ensaio do louvor. Como que ela vai ver as coisas que acontecem? É nós mesmos que tem que falar com nós mesmos. Ah, não, só o Tiago. A gente manda um WhatsApp, o Tiago fala e o Tiago reproduz. Gente, isso é um desserviço. Isso é uma imaturidade. Não é nem espiritual, é uma imaturidade como ser humano. Eu aprendo com os meus filhos. Direto, inclusive. Às vezes eu quero guardar o rancor. Aí o Theo fala assim, eu falo, não, porque não sei o quê, porque não sei o que. Ela, mãe, da Luísa, no caso, ela já pediu desculpa. Então, tá tudo resolvido. Pediu desculpa, porque eu quero que ela peça desculpa, quero pôr de castigo que eu mandei não fazer e fez. Aí ela pede desculpa para ele e fala, mãe, ela já pediu desculpa, como quem diz, não precisa do castigo. Já está resolvido. Ele fala alguma coisa errada, ele faz alguma coisa errada, eu falo para ele assim, Theo, porque aquele dia você fez isso, mãe, já não foi resolvido? Falo, foi. Foi. Uhum. Não vou falar mais, então. A gente aprende. Marta tinha um coração ensinável. Lá no começo da pregação, nós lemos que ela era responsável por todo o trabalho. Aqui, em João 12:1, de acordo com as minhas pesquisas, isso que eu vou contar agora para vocês, aconteceu 1 ano depois daquela correção de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Então,
Aquilo lá foi antes do Lázaro morrer. Isso aqui foi depois do Lázaro se ressuscitar. Prepararam um jantar ali para Jesus. Foi a Marta que preparou tudo? Prepararam. Então, ela já mudou. Ela não estava responsável por todas as coisas. Se a gente pegar o Lucas 10, 40, está assim. Marta estava ocupado com todo o trabalho da casa. Depois que Jesus chamou a atenção dela, prepararam ali um jantar para Jesus. E continua. Marta ajudava a servir. Diferente daqui quando ela disse... Ela me deixou sozinha na cozinha. Depois da correção, ela ajudava a servir e estava Lázaro na mesa com Jesus. Então, ela estava próxima. Ela mudou o comportamento. Ela aceitou a correção. Ela não falou, também não vou acreditar mais. Também nem sei se é o Messias, porque Jesus não falaria assim. Você acha que Jesus falaria isso? Jesus não falaria. Ela aceitou a correção e mudou o comportamento. Por que a gente não aceita a correção? Por que a gente quer continuar sempre do mesmo jeito? Você está falando para a pessoa, está errado. E aí que eu estava falando da pregação do Daniel, as palavras às vezes são poucas. A gente fica, você tem que vir na igreja, não deixa de vir na igreja por causa de aniversário, por causa de reunião de família, por causa... Não é do rito que a gente está falando. É do lugar onde você está colocando a igreja. Jesus não estava falando com Marta a respeito do serviço, não faça o serviço. Ele estava falando do lugar onde ela tinha colocado o serviço, à frente da comunhão, e não é essa a ordem correta. Então, quando a gente fica orientando aqui a igreja e nós mesmos, porque a palavra vem primeiro para quem está falando, não é do rito que a gente está falando. Eu passei anos da minha vida sem um pingo de comunhão de Deus e eu sempre trabalhei na igreja. Eu estou em ministério desde os 12 anos de idade. Com 12 anos eu assumi a classe de culto infantil numa igreja de 500 membros. Nunca mais eu parei de trabalhar na igreja. E aí fui para o louvor, aí fiquei sempre em ministério infantil e louvor, e aí depois pregação, e aí... Nunca mais. Eu só tive comunhão com Deus, e aí depois da comunhão que ele me botou para pregar. Porque antes disso não tinha, mas eu achava que tinha. Mas só que eu achava que estava maravilhosa. Por quê? Porque eu fazia tudo. Eu estava igual a Marta. Até que eu entendi que não. Não estava tão maravilhosa, não. Se você se converteu e não foi transformado pelo Espírito Santo, você não está sendo crente direito. Eu tenho 40 anos de igreja. Eu brinco que eu tenho 6 de convertida. Porque eu só permiti a transformação de Deus de 6 anos para cá. Antes disso, não. E eu nem precisei mudar de igreja para fazer. Que Deus nunca falou. Depois, quando eu aceitei o pastorado, eu acho incrível essa frase, porque não é uma opção, mas enfim. Quando eu aceitei para mim o pastorado, eu comecei a falar com as pessoas. Eu falei, gente, desde quando Deus... Porque aí Deus falava assim, eu tenho te falado. Eu falo, gente, eu não ouvi. Falei para o Tiago, desde quando Deus tem falado? Ele, desde sempre. Falei, sério? Você também ouviu? Ele, não, você ouviu. Falei, nossa, minha negação tampava o meu ouvido. Eu não percebi. Eu não percebi. Eu tinha outros planos na minha cabeça. O plano da minha cabeça era alguém assumir isso aqui e eu ficar de ajudante, sem cargo. Eu não queria cargo, não. A obreira, diácono, não queria cargo. Eu sou o quê? Ajudante. Pastor, eu ia chegar no pastor. Pastor, o que precisa? Beleza, vamos. Era esse o meu plano. Quando eu percebi que ia por água abaixo, eu tive uma dificuldade terrível de aceitar. Terrível. Foram muitas brigas. Permita-se ser transformado. E é transformado em tudo, irmão. É transformado na sua língua. No palavrão, na blasfêmia, na fofoca, na mentira, no engano. Eis que tudo se fez novo. Se você tem as mesmas atitudes que você tinha antes da sua conversão, você não foi transformado.
Se os seus mecanismos de defesa são os mesmos de antes da conversão, você não foi transformado. Antes, para não ficar mal com as pessoas, você inventava uma mentirinha branca. Se você continua fazendo isso, você não foi transformado. Não é o mundo que fala pra gente o que pode e o que não pode, é a palavra de Deus. E aqui fala que Satanás é o pai da mentira. Eu vou ensinar vocês igual eu ensino os meus filhos. Sabe a passagem da corça? A corça tem que mergulhar na água, porque ela tem um cheiro tão forte que ela chama os predadores a quilômetros de distância. Então ela está sempre na água. Vamos trazer isso para a nossa vida. O cheiro do pecado é tão forte na gente que a gente precisa sempre estar mergulhado em águas vivas. Sempre. À medida que a gente se afasta da água, a gente fede. E quem gosta desse cheiro? Satanás. Então, quando a gente peca, a gente libera um cheiro. E Satanás sente. Ele não é igual a Deus, que está onipotente, onipresente. Ele não está presente em todos os lugares, mas trabalha muito organizado com os grupos. O louvor sobe como o quê? O mundo espiritual tem cheiro. Cheiro de pecado. Que sobem nas narinas de Deus. Já viram essa passagem na Bíblia? O pecado tem um cheiro. Quando você peca, Satanás não precisa estar perto de você. Você chama ele. Porque você exala um cheiro. E aí você pede perdão e Deus te limpa. E aí ele se afasta. E aí você peca de novo e chama ele. Satanás está perto de você e se irandando por causa do cheiro que você está exalando. Se você não mudar o seu cheiro, ele não sai de perto. Dá para tirar a mosca do cocô? Não dá. Você tem que tirar o quê? O cocô. Senão ela vai ficar ali. Assim somos nós. Não dá para tirar Satanás de perto da gente com o pecado. Tem que tirar o pecado. Seja lá quem você tem sido, Deus tem novidade de vida para você. Deus tem transformação de vida para você. Nós fomos chamados para viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. E não essa vida medíocre cristã de vem para a igreja, canta 5 louvor, assiste a palavra, olha no relógio que está chegando o almoço. Minha barriga está roncando. Já vou terminar. E vai para casa. A gente foi chamado para viver o sobrenatural e o extraordinário, mas a gente não consegue estabelecer isso de quarta e domingo. Você precisa viver assim. Viver assim. Tem igreja que tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe como que eu gosto de chamar isso? Nem é meu esse termo. Ativismo religioso. Por quê? Eu não consigo estabelecer comunhão de vocês com Deus. Eu, malemar, consigo estabelecer a minha. Não consigo. Eu não tenho como fazer nenhum de vocês adora. Vamos adorar aqui agora. Não, agora se derrama. Mas essa oração não está muito sincera. Ora direito. Isso, um pouco mais de emoção. Chora. Choro mostra emoção. Eu não tenho como dirigir a vida espiritual de ninguém. E hoje as pessoas estão deixando a responsabilidade da vida espiritual delas na mão da igreja. A igreja é para corrigir, é para levantar, é para animar. Ela não é para estabelecer comunhão com Deus. A gente dá o caminho. Quem que tem que fazer o caminho? A igreja não tem responsabilidade, ela não tem como, né? Nem que não tenha responsabilidade, ela não tem como estabelecer comunhão. Ontem nós fomos numa igreja. Teve que parar o louvor no meio e falar, gente, pelo amor de Deus, o louvor está falando, vamos adorar. Vamos adorar. Vai num show do mundo. Vê se tem alguém morto lá. E aqui é um sacrifício, é um peso. Ai, que eu sou mais na minha. Bom, a salvação é individual. A gente fala, a gente instrui, a gente ensina, mas é individual. Se eu não fizer o que eu estou falando para vocês fazer, vocês sobem e eu fico. Ou a gente desperta no meio dessa guerra espiritual, ou vai morrer. Não vai ter jeito. Era para as igrejas estarem lotadas e elas estão cada vez mais vazias. Esta igreja aqui, Deus falou, vou passar a peneira, vou tirar o joio do trigo. Vocês conhecem algum joio que sai e fala que era ele que estava errado?
Eu tenho 40 anos de crente. 25 eu congrego na igreja que minha mãe é pastora. Todo o tempo anterior, eu congreguei numa igreja onde minha mãe não era pastora. Nunca vi um membro sair da igreja falando que era ele que estava errado. Por que você saiu da igreja? Ah, porque eu errei. Eu não aceitei correção. Alguém aqui já ouviu esse histórico? Não. Quem quer realmente uma transformação de vida, fica depois da correção. E também não é só uma correção. Vocês não vão pensando que a vida do crente é uma correção na vida, viu? Eu tomo cada uma e é toda semana. Às vezes diariamente. Quem tem um coração derramado, que quer ser transformado, fica magoado com a correção? Fica, porque dói. Ninguém gosta de ser corrigido. As crianças não gostam, que dirá nós adultos. Mas fala, bom, se tiver justo, Deus vai me transformar. Se for injusto, Deus vai me exaltar. Deus vai provar que eu não estou errado. Mas você precisa ficar no processo. Se você foge, você não aprende. Que nem eu, despertando pena de Deus. Não, pode chorar. Deus, mas eu só faço chorar. Isso, chora mais, porque vai demorar ainda para você sair daí. Não vou te tirar. O apressa-te, Senhor, não adiantou. Não adiantou. Agora, se você quer fazer birra, Deus não vai ficar correndo atrás de você. Como disse a missionária Márcia, a porta é de correr. Ninguém está preso aqui dentro. Porque vocês presos aqui para agradar qualquer pessoa que esteja aqui, seja liderança, seja qualquer pessoa, não tem validade para Deus. Então, esteja aqui por causa do Senhor. Esteja aqui porque você é um verdadeiro adorador. Esteja aqui porque você quer a tua vida transformada. Esteja aqui porque você quer trocar o não posso pelo não quero. Deus falou, não beba, não quero que você beba mais. Eu posso beber? Posso, é só pegar uma garrafa e beber. Mas eu quero? Não quero. Porque eu sei que vai entristecer o coração de Deus. E eu sei que eu não entendo, mas Ele está fazendo isso para minha proteção, para meu benefício, porque Deus não precisa de nada. Então, se Ele está falando não beba, é porque Ele sabe o que está acontecendo no mundo espiritual contra a minha vida. E a bebida vai me deixar suscetível. Eu entendo? Não. Mas eu obedeço, porque Ele sabe o que é melhor. O que é isso? Confiança. Ela vem com relacionamento. Você confia em Deus, Ele fazendo o que você quer, o que você gostaria, ou não. Isso é confiança. Não fez nada do que eu queria, mas amém. O Senhor faz melhor. Não estou entendendo nada, mas vamos. É isso. Todo mundo foi chamado para isso. Pare para ouvir o que Deus tem para falar com você e de você e aceite. Não basta só você ouvir. É igual você ir no médico, ele te dá a receita, você não compra os remédios. Fala, já fui em 300 médicos, não adianta nada. Você está tomando os remédios? Não vai adiantar, então. Então, não adianta. Já ouviu o que Deus falou? Ouvi. Você fez? Então, você vai continuar na mesma? O plano de Deus para nós é melhor do que qualquer coisa que possamos querer ou imaginar. E para encerrar, vou contar uma história para vocês que chama A Carroça e as Três Pedras. Certo dia, um homem foi ao encontro de Deus para pedir uma tarefa que o fizesse sentir-se útil. Deus, sorrindo, entregou-lhe uma pequena carroça de mão e disse, meu filho, tenho uma jornada para você. Quero que você leve essa carroça até o cume daquela montanha. Põe a imagem para mim, por favor, Tiago. Cume é o ponto alto da montanha. Ele estava lá embaixo e o ponto alto da montanha estava lá em cima. Para que você tenha foco e força, eu coloquei nela 3 pedras especiais. Estas são as tarefas que eu lhe dei. O caminho não será fácil, mas o peso é justo e a carroça está em boas condições. Ao chegar lá, o seu trabalho estará completo. Então, a única tarefa que Deus tinha dado para ele... A única tarefa que Deus tinha dado para ele era isso, carregar essas 3 pedras lá no pico da montanha. O homem aceitou a missão com alegria, colocou as 3 pedras na carroça, que eram leves e fáceis de manejar, e partiu cantando pelo caminho. O que é isso? Novo convertido. Logo adiante, ele encontrou uma mulher sentada à beira da estrada, chorando.
ao lado de uma enorme rocha. Bom homem, para onde vai a sua carroça? Perguntou ela. Eu vou para o cume da montanha, a serviço de Deus, respondeu ele orgulhoso. Ah, que bom coração o seu. Eu não consigo mover esta rocha. Ela é o meu fardo e me impede de seguir. Você poderia levá-la para mim? Eu o compensarei depois. O homem pensou, que diferença pode fazer mais uma pedra se a carroça está quase vazia? Além disso, é um ato de bondade. Coitada, eu sou homem, 3 pedras para carregar. Ela é uma mulher sem carroça. Que justiça é essa de Deus? Dar um fardo tão pesado para a pessoa carregar? Vamos ser mais justos que Deus. Com esforço, ele empurrou a pesada rocha para a carroça e seguiu viagem. Agora, ele sentiu um pouco mais de dificuldade, mas estava feliz por ter ajudado. Mais à frente, encontrou um jovem lutando com um monte de pequenas pedras afiadas e sujas. Por favor, Senhor, leve essas pedrinhas. Elas são minhas mágoas antigas, mas eu não tenho força para carregar até o destino. Eu sei que você é forte e está a serviço do Senhor. O homem mais uma vez cedeu ao apelo. Ele despejou todas as pedras afiadas na carroça, que agora rangia. A carga estava difícil de equilibrar e o peso fazia cambalear. Deus, pessoa boa, por que está passando tudo isso na vida? Nossa, não, vamos orar para liberar a mágoa. Não vamos botar ela em algum ministério. Mas ela tem que liberar perdão. A palavra fala que tem que liberar perdão. Não, mas vamos botar no ministério, que daí vai ajudando ela a andar. A gente não ajuda quem não quer andar. Nenhuma dessas pessoas até agora queria andar. Eles queriam a bênção e não o dono da bênção. Eu aceito Jesus, mas eu não quero me batizar ainda, que acho que eu não estou pronto. Você não aceitou. Porque o batismo é uma confissão pública. É você falar para o mundo espiritual e para o mundo físico, eu sou propriedade de Jesus Cristo, o único Salvador. A partir de agora, eu só obedeço ordens de um Senhor. É que ela não entendeu, ela está insegura, sabe? Ela não vem por causa do marido, ela não vem por causa do filho, ela não vem por causa do irmão, ela não vem. Eu estava comentando com a minha mãe essa semana uma pessoa que a gente conheceu, dava desculpa do pai, na mãe, do irmão. Eu não posso, meu pai se revolta quando eu vou na igreja. Então, né? Não vou. O pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu. Ele é o único. E ele não está aqui. E em nenhuma outra igreja. Porque ele não quer. Não é o pai, não é o irmão, não é o tio, não é a festa, não é o aniversário. É você o problema. Você não quer. Você está com a prioridade errada, igual o Marta estava. Você não quer. Eu não gosto da palavra, muito difícil, né? Não, nossa, o culto demora demais, o culto é muito rápido, o louvor é não sei o quê, a luz é não sei o que lá. É você. É você o problema, sou eu o problema. Não está no culto, não está nos irmãos, não está na igreja, está em nós. O problema está em nós, não nos outros. No decorrer do dia, ele não parou de direcionar fardos. Ele pegou as pedras da inveja de um, as da culpa do outro, as das preocupações financeiras de um terceiro. Em pouco tempo, a carroça estava abarrotada. A subida se tornou um tormento, o homem suava, seus músculos tremiam e o passo era lento. A carroça soluçava e batia, puxando-o para trás. Exausto, irritado, ele finalmente parou, jogou a carroça no chão com um baque e clamou: Senhor, é injusto! Esse fardo é impossível de carregar. Eu sabia que a jornada seria difícil, o senhor falou, ser crente não é fácil, mas você me deu uma carga que eu não posso suportar. Deus apareceu do lado dele, não com raiva, mas com profunda tristeza, e disse: Meu filho, apontou para a carroça, o que houve com o seu fardo? O homem olhou para o veículo abarrotado, que mal cabia no caminho. Aqui está, Senhor, pesado demais, é muita coisa para levar até o cume. Deus colocou a mão sobre o ombro do homem e disse: Eu pedi para você levar apenas 3 pedras. Somente 3. O que está pensando a sua jornada? O que está pesando a sua jornada são todas as outras pedras que você fez questão de colocar em sua carroça.
Aqueles eram os fardos que eu havia preparado para outras pessoas carregarem. E você assumiu como seus. Eu nunca lhe pediria para carregar mais do que você é capaz de suportar. O homem envergonhado percebeu a verdade. Ele havia se sobrecarregado por orgulho, por pena mal direcionada e por não confiar que Deus estava no controle dos fardos de todos. Ele esvaziou a carroça, deixando para trás todas as pedras que não eram suas. Sobraram apenas as 3 pedras originais. A carroça ficou leve, ele sorriu e seguiu para o topo da montanha com um fardo suave e um coração liberto. O fardo que Deus tem para nós é leve, mas a gente quer carregar os outros. Ninguém carrega, a salvação é individual. Eu não vou salvar meus filhos, eu fiz eles, mas eu não vou salvar. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo salvar meu marido. Minha mãe não conseguiu me salvar. A gente precisa carregar os nossos fardos e sermos responsáveis por eles. Só que a gente se distrai com o fardo dos outros. Porque o fardo do outro não há necessidade de transformação em mim. E a gente se convence que é bom. O meu fardo precisa que eu carregue ele. E a gente não quer. Não se distraia mais com os fardos que você se coloca para não obedecer. Que você se coloca para falar que você é bom. Sabe, pagar o pecado com a geladeira? Não funciona. Você pode pagar a geladeira. Vai continuar precisando de perdão. Ah, era um fogão, não era uma geladeira. Não dá certo nem com geladeira, nem com fogão, nem com qualquer outra coisa. Carro caro. Não. Não. Não se distraia. Obedeça. Qual é o benefício que uma criança birrenta, mimada e desobediente tem? Nenhum. Só se prejudica na vida. Assim é você. Enquanto a gente ficar fazendo birra, enquanto a gente ficar esperneando, porque não quer obedecer a Deus, porque não quer ceder à vontade de Deus, não tem problema. Quando Deus te libertou, Ele deixou você escolher o que você vai fazer com a sua vida. Céu ou inferno. A escolha é sua. Você não está amarrado. Você não está acorrentado. Eu sou obrigado a servir a Deus? Não é. Não é. Mas a consequência está definida. Serve a Deus, vai para o céu. Serve a você, a Satanás, a quem você inventar, vai para o inferno. A escolha é sua. Eu quero do meu jeito, mas ir para o céu. Não tem esse caminho. Esse caminho não tem. Tome uma decisão na sua vida. Escolha obedecer a Cristo do jeito dele. Ou escolha seguir você. Você é livre. Eu sou livre. Eu não estou aqui em cima porque Deus me obrigou. Deus não me obrigou. Mas eu cansei de lutar exaustivamente no braço de ferro com Deus e perder. E eu queria ser feliz. E eu vi que do meu jeito, eu não ia conseguir. Então eu falei, Deus, vamos tentar do seu. Se eu soubesse, tinha tentado antes. Baixe sua cabeça, eu quero fazer uma oração. E quero fazer um apelo. Se você tem se escolhido ou escolhido a Satanás até hoje, se você não tem conseguido obedecer, se você tem sido essa criança mimada, essa Marta na primeira fase, Deus tem uma Marta, segunda fase para você. Deus tem uma Marta com coração ensinável para ser feliz, para carregar um fardo leve. Você pode vir à frente ou levantar sua mão e alguém vai orar por você. E eu vou fazer a oração daqui. Senhor, nós nos colocamos agora, Senhor, na Tua presença. Nós não somos dignos de entrar na Tua presença. Mas em nome do Teu Filho Jesus, que não sofreu só as retaliações físicas na morte de cruz, mas carregou toda a maldição de emoções do pecado da humanidade. Suou sangue
de tanta dor. Dor que a gente não seria capaz de suportar e ainda que fosse, não teria efeito. Nós queremos entrar na tua presença, Senhor, e pedir misericórdia pelas nossas vidas. Nós queremos pedir misericórdia, Senhor, porque nós não temos sido a pessoa pela qual o Senhor nos chamou. Porque nós não temos honrado e valorizado nem o seu sacrifício e nem os dons que o Senhor colocou nas nossas mãos para servir. Senhor, tira a nossa preguiça, tira a nossa arrogância, tira o nosso sono físico e espiritual. Desperta a tua igreja, Senhor, para que nós possamos lutar, Pai, guerrear espiritualmente contra as potestades malignas, Senhor. Pai, que nós não venhamos a envergonhar o teu nome, Deus. Que nós não venhamos a desperdiçar o teu sacrifício, Senhor, pelas nossas vidas, mas que sejamos honrados. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Senhor. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos ajuda a obedecer, Pai. Então nos dá um coração ensinável em nome de Jesus, para que o Espírito Santo nos ajude a obedecer, sem rancor, sem mágoa, sem birra, em nome de Jesus, Pai. Que cada vida que está aqui possa chegar no final da caminhada e combater o bom combate, Senhor. Guardar fé, que nós possamos olhar para trás, Senhor, e falar: eu fiz o que Deus mandou com alegria. Eu matei de mim todos os dias em mim e fiz viver Cristo em mim todos os dias. Todos os dias eu decidi matar eu mesma e reviver Cristo em mim, porque é uma decisão diária. Que nós possamos ter essa coragem e essa força em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, animados, encorajados a ler a tua palavra, a orar, a buscar comunhão contigo, Senhor. E naturalmente falar do Senhor para todas as pessoas que passarem pela nossa vida. Muda o nosso caráter, Senhor. Tira tudo aquilo que ainda está aqui em nós, Senhor, e apodrecendo a nossa vida espiritual, Senhor. Limpa, em nome de Jesus. Que nós possamos ser usados um na vida dos outros, Senhor, para que esse ministério cresça. Para que realmente nós sejamos a igreja de Filadélfia. Em nome de Jesus. Nos dê força, Senhor, nos encoraje. Que a voz do teu Espírito Santo seja inconfundível com todas as outras vozes que nós temos em nós. E que nós possamos sempre ter a tua palavra para encorajar e animar as pessoas à nossa volta, seja elas quem forem. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém.